Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. 9h18. Nós vamos conversar ao vivo agora aqui na Rádio Bandeirantes, em áudio e vídeo, para quem também nos acompanha por youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial com imagem, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que é o relator da PEC que discute o adiamento das eleições de outubro desse ano. Senador, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, José Paulo Andrade. Todos os ouvintes e seguidores das redes sociais da Band e do Jornal da Gente. Queria começar essa entrevista, perguntando para o senhor exatamente o que diz o texto da PEC, que o senhor é o relator e que hoje deve ser apreciada já no plenário do Senado Federal a respeito do adiamento das eleições. A ideia é adiar o primeiro turno para o dia 15 de novembro e nas cidades onde houver o segundo turno, para que dia, hein, senador? Olha, é muito importante, Pedro, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes compreenderem que a PEC que nós estamos relatando, ela é exclusivamente para tratar sobre data de eleição. Então, eu tentei, depois de ouvir especialistas na área do eleitoral, ouvir a sociedade civil organizada, Movimento Combate à Corrupção Eleitoral, Pacto pela Democracia, CNBB e vários partidos políticos, nós resolvemos nos focar exclusivamente no tema adiamento de eleição. Portanto, qualquer assunto que trate sobre reforma política, reforma eleitoral, nós não iremos tratar. No meu relatório, eu estou apresentando 15 de novembro no primeiro turno e segundo turno, 29 de novembro. Senador, de alguma forma, o senhor toca na possibilidade de que o voto possa ser facultativo para maiores de 60 e não de 70 anos, como atualmente, por causa da pandemia? Eu recebi várias emendas, Thaís, sugerindo que houvesse essa facultação do voto de 60 a 70 anos. Conversando com o ministro Barroso, conversando também com a sociedade civil, eu me convenci de que nós vamos manter a obrigatoriedade desse voto. Nós estamos numa democracia ainda muito recente, precisa sempre daquele empurrãozinho, um público considerável, você poderia criar uma disparidade de armas para os candidatos poderem fazer participar das suas eleições, porque muitos deles têm como esse público-alvo, e aí ele desmobilizado poderia ser um grande problema. Então, a solução que nós estamos encontrando, o TSE vai estar autorizado para editar resoluções, por exemplo, com a questão do horário, e com isso o ministro Barroso já adiantou que vai estender o horário da votação. Então, ele tá estudando qual é o horário que ele vai deixar para essa faixa etária para poder ser exclusivo para eles. Então, de X horas até tal horas, as pessoas que têm comorbidade ou que estão no grupo de risco terão prioridade para fazer o uso da cabine eleitoral. Então, eu não prorrogação de mandato nem pensar, senador. Outro ponto importante, José Paulo Andrade, que a gente tem hoje criado dentro do meio político, eu agora há pouco, numa entrevista, eu falava até de forma bastante, não é que seja dura no sentido de mal educado, mas duro para o eleito entender, porque está tendo um movimento muito grande para que a gente, se vocês podem prorrogar a data, por que vocês não prorrogam logo o mandato? Minha gente, a Constituição ela é clara, ela tem periodicidade, o mandato ele é periódico. Não se pode falar em prorrogar por 2 anos o mandato sem uma causa que, por exemplo, não tem ainda. Hoje você tem a chance de adiar a eleição. Então, como que nós vamos falar em prorrogar mandato? Então, essa PEC não trata sobre prorrogação. Senador, todos os prazos que estão previstos na nossa legislação eleitoral serão automaticamente adaptados ou alguns prazos podem ser modificados pela proposta de emenda constitucional? Eles são adaptados e fica fácil de entender. Se eu estou prorrogando a eleição por 42 dias no relatório, então nós estamos também arrastando todos os prazos que estavam a vencer 42 dias. O que está vencido precuso, não adianta mais discutir, já passou. Então,
o profissional da comunicação que apresenta um programa de TV ou de rádio que é candidato a vereador, a prefeito, ele teria que se descompatibilizar 4 de julho no nosso calendário. Com o atual, se for aprovado, ele vai sair no dia 15 de agosto, que são 90 dias antes da eleição. A convenção, ela seria dia 20 de julho a 5 de agosto. Também arrasta para frente, ficará 31 de agosto a 16 de setembro. Período vedado, o prefeito participar de uma inauguração ou receber um recurso de convênios. Também prorroga-se para a 15 de agosto, então fica proporcional. Senador, tem acordo já para a votação desse projeto do jeito que está ou algum ponto é mais polêmico? Olha, o segundo turno ele está polêmico, tem muitos senadores que ainda defendem o dia 6 de dezembro. A questão do voto facultativo, eu estou dialogando neste momento num grupo aqui com senadores e pedir licença a eles para a gente conversar aqui com vocês, da Rádio Bandeirantes, e estamos tentando construir esse acordo para que não levem isso com destaque. Fique um acordo político sugerido pelo próprio tribunal ontem, pelo presidente Barroso, de que após a eleição a gente possa discutir, por exemplo, a aprovação de uma anistia para esse grupo dessa faixa etária que, porventura, não tenha tido condição de votar. Senador, e o calendário eleitoral pode sofrer mudança em razão desse adiamento das eleições? Ele sofre, é o que eu falei agora há pouco, a partir de agora, em aprovada, ela vai ser arrastado tudo para frente, 42 dias, e também pós-eleição você tem um prazo. Por exemplo, eu estou deixando lá um gatilho, eu estou chamando de gatilho, mas é uma saída que nós vamos ter, porque qual é a pergunta? Vocês estão agora em São Paulo, né? Isso. Aí vamos supor que chega lá na véspera, faltando 15 dias para a eleição, infelizmente nós temos um surto grande da doença em uma região de São Paulo, lá para o lado de Deus o livre de Barretos. Você vai cancelar a eleição no Brasil todo ou em São Paulo todo, porque em uma região as autoridades sanitárias identificaram que não dava para ter. Então o que nós estamos fazendo? O TRE vai solicitar o TSE e ele vai poder suspender e fazer uma eleição suplementar nessa região que foi identificada como uma região que não teve condição nenhuma de realizar o pleito. Assim, nós iremos dar uma condição de até 27 de dezembro do TSE fazer uma nova eleição na região que foi suspensa, ou Estado, porque pode acontecer de São Paulo estar tranquilo para fazer e, infelizmente, no Pará, não. Então, suspende-se apenas no Pará, faz o restante do Brasil e lá faz até dia 27 de dezembro. Uhum. Senador, a gente está tratando aqui de uma PEC, né, que tem uma tramitação especial e precisa de um quórum maior para ser aprovada. Hoje, 23 de junho. Quando é que o senhor acha que isso termina de tramitar pelo Congresso? É muito importante a pergunta da Thaís, porque assim, nós temos um problema hoje de prazos. Semana que vem já começa a vencer alguns prazos. Então, o ideal é esta semana. Então, o Senado já se comprometeu de votar hoje os 2 turnos. Uhum. Nós vamos votar o primeiro turno, quebrar o interstício e votar o segundo turno. Vai para a Câmara. O presidente Davi Alcolumbre já disse que se a Câmara aprovar essa semana, ela apreciar essa semana e for aprovado, porque também pode não aprovar, ok. E aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Mas se aprovar a Câmara, no outro dia, o presidente Davi promulga a PEC e já passa a valer. Então, se a Câmara promulgar aprovar na quinta-feira, por exemplo, sexta-feira ele já chama uma sessão para promulgar. Se ela aprovar na sexta-feira, acredito eu que o presidente já chama no sábado uma sessão extraordinária e promulga a PEC. Mas ele precisa dar uma segurança política e jurídica para a sociedade, porque, como eu falei, quem sair a partir do período vedado, aí já não vai mais poder voltar. E se adiar a eleição depois? Aí a pessoa que saiu já vai se sentir prejudicada, mas não vai ter o que fazer. Senador, alguma mudança nesse projeto sobre o financiamento da eleição de outubro desse ano? Financiamento público, privado? Alguma alteração de regra para essa questão? Tudo que trata sobre lei eleitoral
ou demanda de reforma política não está sendo tratado nesse projeto, justamente para evitar mais polêmica e, com isso, inviabilizá-lo. Como vocês mesmos falaram, nós precisamos de mais de 60% dos votos na Câmara e no Senado para aprovar um projeto desse, que é uma PEC. Então, nós não iremos mudar em nada que se trata de regra, e sim adaptando o calendário. Senador Everton Rocha conversando conosco aqui sobre a questão do adiamento das eleições. Ele que é o relator da proposta de emenda constitucional que trata do adiamento das eleições de outubro para o mês de novembro desse ano. O senhor falou que outras PECs estão tramitando aí com a possibilidade de se estender mandatos dos atuais prefeitos, como uma possibilidade de jogar essa eleição ainda mais para frente. A proposta que o senhor é o relator, ela tem mais adeptos do que as outras propostas, as outras PECs que tramitam com essa possibilidade de prorrogação dos mandatos, senador? Sem dúvida. Nós já ouvimos de forma muito expressa e clara dos ministros e de toda a comunidade jurídica de que adiar mandato dentro dele é a mesma coisa de você estar jogando um campeonato e no segundo tempo, lá para os 20 minutos do segundo tempo do jogo, você pedir para mudar a regra desse jogo. É inconstitucional, não vale. Então, nós não estamos nem estudando ainda essa possibilidade de se adiar mandato aqui no Congresso. Senador, para encerrar, o senhor pode repetir as datas que estão sendo colocadas aí para votação? As mais importantes para todo mundo compreender: 15 de agosto, prazo para descompatibilização, início do período vedado, são 3 meses antes da eleição. Dia 31 de agosto a 16 de setembro, você tem o prazo das convenções. 15 de novembro, a eleição no primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. Obrigado por sua entrevista e vamos nos encontrar mais para frente até que esteja definido aí. Obrigado, senador. Okay. Eu que agradeço, um grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.